Boa noite, pessoal. Vamos dar início à nossa web aula de hoje, uma aula mais rápida, né? Boa parte já está bem adiantada no conteúdo, estou aguardando mais a finalização do módulo, vocês finalizarem o projeto no momento presencial, né? Então, o que eu trouxe para nós aqui hoje, pessoal, é dimensionamento do eletroduto, tá? Lembrando que tudo isso está na norma NBS 5410. Então, o que é o dimensionamento do eletroduto? O eletroduto nada mais é do que definir o tamanho ou a seção nominal em cada trecho da instalação. O eletroduto deve ser dimensionado de forma que permita que os condutores sejam instalados e retirados com facilidade após a sua instalação. Por conta disso, a norma estabelece alguns critérios a serem considerados em seu dimensionamento. Então, o primeiro deles é esse, ó. Qual que deve ser a taxa de ocupação do eletroduto, né? Que taxa de ocupação é essa? É o limite máximo que vai ser ocupado pelos condutores dentro do eletroduto. Esse valor é definido em função da área da seção transversal dos condutores previstos em comparação com a área útil do eletroduto, de forma que essa taxa não seja superior a 53% no caso de um condutor, 31% no caso de dois condutores e 40% no caso de 3 ou mais condutores. Na figura a seguir, veremos a relação entre a taxa de ocupação dos condutores e o espaço assegurado para a instalação ou a manutenção dos condutores dentro do eletroduto. Então, pessoal, por exemplo, se for apenas um condutor dentro do eletroduto, você tem que deixar, ele não pode ocupar mais que 53% do espaço do eletroduto, tá? Se for um condutor, se for dois condutores, não pode ser, tem que ser ocupar no máximo 31% do eletroduto. E se for três ou mais, 40%, tá? Na figura a seguir, veremos a relação entre a taxa de ocupação dos condutores e o espaço assegurado para a instalação ou manutenção dos condutores dentro do eletroduto. Então, aqui a gente tem, mas figuramente, né, desenhado o diâmetro interno e o diâmetro interno dos condutores, né? Deveria ser, na verdade, diâmetro externo, né, que é do lado de fora, e diâmetro interno, um erro da apostila aqui. Então, do lado de dentro, que está o espaço vazio 60% e aqui 40%, né? A ocupação dos condutores. Nós temos 5 condutores, que ele fala 3 ou mais, né? Por que ela estabelece isso, pessoal? Para ficar mais fácil a passagem dos condutores, tá? E até mesmo para, depois eu preciso fazer uma troca, preciso fazer um reparo, a manutenção. Então, se você tem esse espaço, você consegue trabalhar. Agora, se você não tem, aí fica mais difícil, tá? Trechos contínuos. Os trechos contínuos e retilíneos de uma instalação que não são interpostos por caixas ou equipamentos devem ter o comprimento limitado a 15 metros no caso de linhas internas à edificação e 30 metros no caso de linhas externas à edificação. Caso os trechos possuam curvas, esses limites de 15 e 30 metros são reduzidos em 3 metros para cada curva de 90 graus, podendo ser instaladas no máximo 3 curvas de 90 graus, não sendo permitidas curvas com ângulos superiores a esse. Essa redução das distâncias visa facilitar a passagem dos condutores durante a execução da instalação. Ou seja, a cada 15 metros que eu tenho de linha reta, né? Se eu precisar fazer uma curva, eu tenho que diminuir 3 metros, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma linha reta de 15 metros, né? Aí eu preciso fazer uma curva de 90 graus, então não vai ser 15, vai ser 12, tá bom? Da mesma forma, o 30, tá, pessoal? Em vez de ser 30, será 27. Os eletrodutos devem ser dimensionados após a definição do traçado das instalações e do dimensionamento dos condutores, pois assim é possível saber a quantidade e seção dos condutores que passarão em cada trecho da instalação. De posse dessa informação, é possível realizar o dimensionamento do eletroduto, que pode ser feito de duas formas, com o uso de tabelas técnicas ou calculando as seções dos condutores. Dimensionamento do eletroduto por meio de tabelas técnicas, né? Então, a gente, quando for fazer o dimensionamento dos eletrodutos, nós vamos trabalhar bastante, pessoal, com as tabelas, tá?
Então, as tabelas, elas são fundamentais aí para a gente estar dimensionando nosso eletroduto. Então, uma das formas de realizar o dimensionamento é com o auxílio das tabelas técnicas. Para isso, é necessário definir o tipo de eletroduto que será utilizado, que pode ser PVC ou metálico, né? Contar o número de condutores de cada trecho e dimensionar o eletroduto, tendo como base o condutor de maior seção de cada trecho. De posse dessas informações, o próximo passo é consultar as tabelas técnicas específicas do tipo de eletroduto escolhido e verificar o diâmetro do eletroduto. A tabela a seguir apresenta o diâmetro dos eletrodutos de PVC em função da quantidade e seção dos condutores. Então, aqui nós temos a tabela, né? Então, basicamente é o seguinte, pessoal. Se a seção nominal do condutor é de 4 e você tem 9 deles, o seu eletroduto vai ser de 25 milímetros, tá? E aí, quando você pega esse dado, a gente já vai ter aí, vai atender a norma, né? Na parte que fala lá da questão do espaço, né? Dos 40 metros, dos 40%. Então, quando ele joga, que eu tenho 2,5 e 4, vai prevalecer o 4, tá? Eu tenho 2,5 e 1,5, sempre vai prevalecer o maior. A ocupação dos eletrodutos vai variar em função do tipo de material e também em função do fabricante. Então, esse aqui é outro dado importante, pessoal, porque o fabricante ele é essencial e vai variar aí de fabricante para fabricante, tá? Vamos supor que você deseje saber a seção do eletroduto de PVC, onde serão instalados dois circuitos de tomadas com seção nominal de 2,5, né? E um circuito de chuveiro com seção 4. Então, como eu falei, né? Então, o primeiro passo é verificar a quantidade total de condutores. São 6 condutores de 2,5, 3 de 4, né? Total 9. Depois, adotar o maior, como eu falei, né? O de maior seção, que é o de 4. E depois, então, como eu disse, né? Nós temos 6 condutores de 2,5 e 3 de 4, mas nós vamos considerar todos de 4, tá? Para encontrar um eletroduto que chegue no na nossa tabela, tá bom? Então, pessoal, basicamente, para fazer dimensionamento de eletroduto, pega a quantidade de cabos que você tem, de condutores, né? E aí verifica o circuito, e aí você estabelece o eletroduto baseado nisso. Então, você tem lá 5 de 2,5, então vai ser de 20, né? Da mesma forma também, se for 5 de 4, vai ser 20, 5 condutores de 4 milímetros, vai ser 20 também, tá bom? Então, pessoal, essa é a nossa web aula de hoje, tá? Ela é mais curta mesmo, porque esse é o jeito mais simples, mais fácil de vocês estarem aí fazendo como posso dizer, o dimensionamento dos eletrodutos, tá? É claro que tem outros fatores, tem outros cálculos que a gente pode fazer, mas para o projeto atual de vocês, isso é o que vocês precisam saber, tá bom? Então, esse é o ponto mais importante que eu gostaria que vocês soubessem. E qualquer coisa, vocês podem estar mandando mensagem no chat, né? Mandando perguntas que a gente responde, tá bom? Então, um abraço a todos, muito obrigado e até semana que vem.